pelo que o jogo vinha se apresentando. Quando a gente fala que o Corinthians deixou de ganhar 2, foi pelo que o Corinthians fez. O Flamengo, no caso, deixou de fazer muita coisa e acho que tem até o que comemorar pela circunstância que se desenhou. Liderança, 10 pontos, a vaga está encaminhada. Então, discordo um pouco dele nisso. Acho que o único... Salve, salve, nação, saudações! Vou trazer aqui para vocês o Linha de Passe. É isso aí, o pós-jogo de Talheres 2, Flamengo 2. O que será que eles vão falar do jogo do Flamengo? O que será que eles vão falar do Paulo Souza, do esquema? O Flamengo tá agradando, não tá? Quero que você comente aqui. Você está gostando do Flamengo? Do jeito que o Flamengo tá jogando? Sim ou não? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. Vou ler o seu comentário, hein? Se eu gostar, ó, vou dar coração aí para você no comentário. Quero pedir aqui o seu like, a sua inscrição no canal para você ficar bem informado. Inscreva-se no canal e ative o sininho, tá bom? Não esqueça, você estará me ajudando bastante. E comente, a sua opinião é muito importante pra gente, tá bom? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link aqui na descrição do vídeo como créditos. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá galera, sem perder tempo. Olha, é para ficar alerta, pessoal. Nós temos aí chutes sofridos pelo Flamengo nessa edição da Libertadores da América, né? Nas últimas partidas aí, 4 jogos, né? Olha ali, ó, 9 diante do Sporting Cristal, na vitória por 2-0, 14 na vitória diante do Talheres, na primeira partida, né, no Rio, 11 contra a Universidade Católica e, novamente, 14 finalizações do Talheres. Foi o seu destaque no começo do programa, André, então jogo para você para começar falando desse empate por 2-2. Eu não acho que o Flamengo perdeu 2 pontos, não. Eu acho que o jogo foi bem equilibrado, o resultado foi bem compatível. O resultado de empate em 2-2 traduz com fidelidade o que aconteceu em campo. O Flamengo teve muitos defeitos defensivos hoje, muitos. Infelizmente, o Pablo, no que seria, né, mais um tijolinho no seu retorno, saiu com uma lesão muscular, né? Ainda bem que, se for confirmada mesmo a lesão muscular, não é nada relativo a operar, operação, articulação, joelho, essas coisas. Mas uma pena para ele, ruim para o Flamengo, evidentemente. Aí o Paulo teve que fazer uma modificação, o Arão, que participa do gol, mudou de posição, etc. Dificuldades na formação da equipe que está em construção, um jogo em que o Talheres fez uma partida muito boa, se a gente pensar nas possibilidades do time argentino, excelente ambiente, excelente gramado, algo bem diferente de muitos jogos, muitos encontros que a gente tem visto na Libertadores, em que o gramado é ruim, o público é hostil, etc. Foi um espetáculo bem legal desse ponto de vista, assim, pensando assim de maneira neutra. E o Flamengo pecou defensivamente, dependeu muito do seu jogador mais brilhante, mais tecnicamente dotado, que é esse uruguaio que já domina com um pé, bate com o outro, mais um golaço dele, e quantos ele fez com essa camisa. Eu acho que não há nada a reclamar em relação ao placar, como se ele fosse injusto. Não injusto, né, no sentido literal da palavra, mas como se ele não refletisse o que os dois times fizeram em campo. Eu acho que o Flamengo teve falhas defensivas e, como eu disse no meu destaque inicial, tem um gol, que é o gol do Pedro, numa jogada em que ele conta com a participação do seu companheiro de ataque, aquele que ele teoricamente substitui, que é importante para o Flamengo, é importante para o Pedro, é importante para o técnico Paulo Souza, por mostrar que existe, é claro, de maneira circunstancial, uma possibilidade do Pedro contribuir mais uma vez. Se não estou enganado, foi o primeiro toque na bola do Pedro, né? Foi. O lance do gol, né, Geraldo? E não é a primeira vez que isso acontece com ele. Não é. A sequência é uma participação no gol contra a Católica, ele pressiona a bola, o Flamengo rouba e faz o gol. Um gol contra o Altos, isso. Um gol contra o Altos, um gol novamente hoje. Interessantíssimo. E a sua pergunta, também estou de acordo com o André. O Flamengo somou um ponto. Somou um ponto muito pelo que deixou de fazer na primeira etapa. O Jean já pontuava na transmissão, né? Nenhuma finalização. É a primeira vez nessa Libertadores que o Flamengo não finaliza nenhuma vez em um tempo de jogo. E era a primeira vez também nessa Libertadores que o Flamengo não fazia gol no tempo de jogo. Então isso diz muito sobre o que o Flamengo deixou de fazer. Por mais que o Paulo queira dizer que está satisfeito e tal, acho que devido às circunstâncias ele queira sinalizar que, apesar do primeiro tempo, fiquei satisfeito com as mudanças e com o segundo tempo, porque o primeiro tempo não foi interessante.
E interessante também porque o Talleres é o segundo colocado, tem 7 pontos, venceu o Sport Cristal em casa, venceu o Católico em casa, chegou a vencer o River Plate em casa pelo torneio local. Então, assim, não é exatamente essa baba que em algum momento se imaginou. É um clube que, quando o Flamengo deu espaço, jogou. Quando o Flamengo se perde naquele momento ali de saída do Pablo, a entrada do Andrés, o Arão recuado, o Andrés que não compõe tão bem na marcação pelo lado esquerdo. O Talleres ataca por ali, é inteligente para tentar. O Talleres se aproxima do gol em algum momento. O Santos faz uma defesa espetacular, salva o Flamengo naquele momento. Então, por todo o contexto do jogo, talvez ele possa querer dar um peso, fazer uma outra leitura, dourar uma pílula, mas o Flamengo somou um ponto. Também acho. O Flamengo somou um ponto e foi atrás, inclusive, para somar um ponto. Ganhou, talvez, até ali, eu acho que começa a amadurecer uma ideia de recuperação do Pedro. Quando não criou e não conseguia criar para a bola chegar ao Gabriel, ganha um Gabriel se afastando mais da área para servir, e aí vai voltar aquele debate, tem que jogar junto, não tem que jogar. Acho que é circunstância. Um Gabriel que se afasta, quase no círculo do meio de campo, serve o Pedro, que faz um movimento interessante. Então, assim, ele soma um ponto pelo que o jogo vinha se apresentando. Quando a gente fala que o Corinthians deixou de ganhar 2, foi pelo que o Corinthians fez. O Flamengo, no caso, deixou de fazer muita coisa. E acho que tem até o que comemorar pela circunstância que se desenhou. Liderança, 10 pontos, a vaga está encaminhada. Então, discordo um pouco dele nisso. Acho que o único aspecto que nos permite dizer que o Flamengo deixou de ganhar 2 pontos é pela diferença técnica. Quer dizer, aí você fala, bom, pera lá, o Flamengo com o time que tem, com a capacidade, com o potencial que tem, poderia ter vencido? É claro que poderia ter vencido, mas eu concordo com os companheiros que, assim, olhando para o que foi o jogo, concordo com o André que, assim, o empate me parece até o mais justo. O que eu acho o pior da declaração do Paulo Sousa, para mim, é o defendemos bem. Isso. Porque o Flamengo se defendeu muito mal. O Flamengo se defendeu muito mal. No começo do jogo, com o Felipe Luiz pelo lado esquerdo, estava sofrendo demais com o Godoy lá. Isso já aconteceu em outras ocasiões, mas hoje chamava muito a atenção a dificuldade que ele vinha encontrando por aquele lado esquerdo. O Isla, para mim, falha também na marcação no primeiro gol do Talleres. Quer dizer, claro que tem o gol contra do Arão, e aí o erro é óbvio, é evidente, e o Zinho até chamou a atenção da falta de comunicação ali, mas também o Isla é lento na reação ali, é óbvio para onde a bola vai, ele dá o espaço, e depois acho que falha também no segundo gol, né, quando levanta o braço para impedir impedimento, sem falar nas inúmeras bolas cruzadas na área, e todas as bolas cruzadas na área, a gente está vendo aí uma delas, né? Vamos ver. Você parou alguns dos lances já sobre isso. Então, porque é impressionante. Quer dizer, então, assim, o Flamengo não se defendeu bem em nenhum contexto e conseguiu criar as chances lá na frente. Aí eu concordo com ele em relação à leitura do segundo tempo, muito porque mudou a sua postura no segundo tempo em relação à intensidade na marcação, a tirar o espaço do adversário. E é aquela coisa, quando o adversário tenta marcar um time como o Flamengo sob pressão, a tendência é até que o Flamengo, pela qualidade técnica dos seus caras, inclusive lá atrás, se ele consegue se livrar da primeira, da segunda linha, de repente, né, você mete uma bola no Bruno Henrique, o Talleres não tem essa qualidade para sair jogando. Então, hoje... se esse trabalho fosse bem feito pelo Flamengo, na marcação alta o tempo todo, como foi feito, muito bem feito no início do segundo tempo, talvez a história tivesse sido outra. O problema é a quantidade de dificuldade que o Talleres criou para o Flamengo quando ele, Talleres, passou da primeira linha de pressão. Foi uma coisa bem flagrante. Esse é o... Não consigo... Essa é a tatuagem do jogo. Exato. Não consigo, essa é a tatuagem do jogo. Não consigo entender por que o Paulo achou coerente com o que o Flamengo mostrou usar a frase nos defendemos bem. Foi isso que ele falou, não entendi. E só mais uma coisa sobre Gabriel e Pedro, que eu sei que o assunto é outro, que são as bolas aéreas, mas para acomodar o Pedro e o Gabriel ficar em campo, tem uma coisa bastante óbvia, né? É necessário que o Gabriel passe a jogar com outras características. Só que isso não pede a ele um esforço. Ele não só é plenamente capaz de se afastar um pouco da área e atuar como um jogador, como ele adora fazer isso. Ele faz isso com muita frequência com o jogador com quem ele tem o melhor entrosamento, que é o Bruno Henrique, e vice-versa, né? O entrosamento mútuo entre eles é absurdamente superior a qualquer outra parceria que o Flamengo tem.
Mas hoje ele deu essa demonstração mais uma vez. Ele sai e se afasta. Quando ele sai, o espaço aparece, tem um jogador que é mais de referência para jogar mais perto da área. E ele não aparecia no jogo até então, né, André? Assim, o Gabigol estava meio que isolado na área, não conseguia. Ele resolve uma criação do Flamengo ali, inclusive. Exato. Então, assim, ele passa a ser uma alternativa também para um técnico que já falou sobre as questões físicas, assim como todos os técnicos no Brasil têm falado tanto, né? Necessidade de rodízio e de mudança. E tudo bem, é evidente que o Flamengo tem mais peças para fazer essas mudanças, né? Embora na defesa esteja sofrendo demais agora, mas ele passa a ser uma alternativa também para fazer esse trabalho que ele fez hoje. A gente lembra que tem data FIFA que vai tirar jogador do Flamengo, especialmente o Arrascaeta, durante muitas datas. Então, acho que é interessante para ele e, é claro, óbvio, interessante para o Pedro ele poder fazer esse trabalho. Sobre o Primo, primeira coisa, ele fala sobre a perda do Pablo e havia um completo domínio do Flamengo. 12, 13 minutos é muito pouco tempo e um completo domínio sem você dar um chute em gol, também uma coisa para mim um pouco exagerada. Não, só uma coisa, Bini, não havia completo domínio nenhum, pelo menos naquele... O Flamengo começou melhor, 5 minutos, depois o Tajeres estava, né, passou a ser mais perigoso, criando muita chance pelo lado direito. Vou chegar lá. E aí tudo bem. De fato, ele fala, na hora que o Pablo se machuca, o Flamengo estava melhor mesmo. E a ideia inicial dele já é tornar o time mais capaz de pressionar a saída de bola e ter a bola, porque ele coloca o Andrés, forma uma dupla com o João Gomes e puxa o Arão. Desculpe, para trás. Não funciona. O primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim. Muito ruim mesmo, em todos os aspectos. Esteve atrás no placar as 2 vezes. Mas o primeiro tempo muito ruim em todos os aspectos. Muito ruim na marcação e nulo na construção. Quando o Tajeres fez um bom jogo, tá? Vamos ter, só para citar aqui, dentro do que pode, também o Tajeres fez uma partida... Talvez o seu melhor jogo na Libertadores. Em casa não é novidade, pelo retrospecto, desde a chegada do novo treinador. No segundo tempo, aí eu gosto do Flamengo. Gosto do trabalho de bola do Flamengo. Gosto da movimentação, gosto da circulação dos jogadores. Porém, acontece aquilo que o André citou agora há pouco. Quando o Tajeres passa essa primeira linha de marcação, o Flamengo não é mais um time. O Flamengo é um bando de jogadores perdidos, cheios de dúvidas. A gente vai ver isso claramente no segundo gol. Podia até para separarem o lance, que não é uma coisa tão nova assim. E esse lance não foi nem um lance de ruptura da primeira linha, foi um lance de erro de reposição da bola do Santos. Sim. Mas se você vê o setor da construção, ele é exatamente igual ao setor em que o Tajeres faz o gol no Rio de Janeiro, no Maracanã, ali com saída de bola, porque os jogadores do Flamengo claramente não se entendem. Olha o lance, olha, pega a bola. Passividade você vai ver, também, o Bruno Henrique, não, você vai ver, o Bruno Henrique, ele vem para tentar corrigir o erro, né? E aí tá um encaixado em um. O Felipe Luiz tem que ir no jogador da construção, ele não vai. Quando ele não vai, ele deixa o jogador pro Andréas, que está atrasado. Quer dizer, a total desconexão entre os jogadores, quando o time poderia fazer essa recuperação. E aí o lance, para mim, um pouquinho impedido, mas o lance é duvidoso e tal. A questão, para mim, é vou aqui discutir muito mais a construção, porque o resultado, no final das contas, o Flamengo vai se classificar, deve terminar em primeiro lugar no grupo, não ia terminar em primeiro entre todos os colocados, porque o primeiro vai ser o Palmeiras. Tem que o Flamengo ganhasse todos os jogos, perderia no saldo de gols do Palmeiras, que mas o gol é irregular. Mas o gol eu acho que é irregular. Eu também acho que tem impedimento. O Flamengo repete isso diversas vezes. Ele já tinha repetido isso, ele tinha feito isso no Rio de Janeiro, com um lance de saída de bola. Porque há sempre ali, ou aparece muitas vezes ali, sempre é um exagero, um clarão enorme entre essa linha dos jogadores mais recuados, como o técnico gosta de dizer sem a bola, um quarteto, e os jogadores do meio de campo. Isso é constante, né? Você vê, olha, o Bruno Henrique, você pode reparar, olha, o Bruno Henrique vai acompanhar o jogador que pega a bola. Na jogada a seguir. Tem 1 em 1. O Felipe Luiz não vai. Deixa o jogador livre. Quando o Andrés vai no jogador, tá atrasado. Porque o Felipe Luiz ficou preocupado em acompanhar o jogador que o Bruno Henrique estava acompanhando. E tem aqui do outro lado, se a gente olhar do lado que não participa de jogar do lado esquerdo, o recuo atrasado do Everton Ribeiro também. Já seria mais... E só para complementar... O gol acontece ali, mas tem uma série de erros de jogadores completamente perdidos na jogada. O técnico vê isso, ele poderia não citar nada. Conversar só com os jogadores, mas ele não pode dizer que o time se defendeu bem. Acho que deve preocupar o torcedor do Flamengo, porque você falou na partida do Rio de Janeiro. Você pode citar outra partida da Libertadores, você pode citar a partida do Campeonato Carioca, você pode citar a partida, por exemplo, eu acho que você estava na mesa, a gente estava aqui fazendo um linha, contra o Atlético Goianiense. É a mesma história, reposição errada, um jogador que passa, o combate não é dado, porque esse erro em cadeia
ainda tem a definição do Davi Luiz, que ele não sabe se cobre, se ele combate, onde ele fica, o Felipe não vai, o Andrés não acompanha. Essa cadeia toda, muitos dos gols do Flamengo que o Flamengo sofre é sempre nesse buraco que o Vitor cita. E Pedro, uma coisa bola essencial. no meio, o clarão no meio e a construção. Geralmente abre para o cruzamento. Aí tem sempre a indefinição. O Davi que foi, o Arão que não sabe onde fica, a bola que entra por trás do lateral. Hoje tem a situação do impedimento, concordo com o André, e tem que se pontuar. Mas a construção, hoje se anulasse, a construção errada da transição, ela seria repetida. Poderia abrir Isso é espaço para preocupante. outro lance. E é mais preocupante quando o treinador, pra com esses erros repetidos, fala que está tudo certo. Para que a gente entre um pouco mais no assunto, isso é importante. Você pode dizer que o Felipe Luiz não é mais o jogador de antes e não é, que ele não é mais na marcação de mano a mano, o mesmo jogador que foi antigamente, mas a última coisa que alguém pode dizer é que o Felipe Luiz é um jogador que não compreende a partida em campo. Claro. É um jogador extremamente inteligente, com leitura das jogadas, com leitura de posicionamento, capaz de olhar muito além da sua função. Nesse lance ele não entendeu em qual jogador deveria ir. Ele não entendeu que o Bruno Henrique tinha que acompanhar ali, que ele tinha que deixar com o Andrés o jogador, para ele combater o jogador que fez a assistência para o gol. E isso não é fruto da incapacidade do Felipe Luiz, isso é fruto da falta de compreensão, isso não é nem de organização, é de compreensão dos jogadores daquilo que é necessário para a correção de um erro, que foi um erro de saída de goleiro, um jogador que recebe a bola praticamente na linha do meio campo, não é que ele recebe a bola dentro da grande área. O Gabriel Barbosa sai de campo chamando atenção para as falhas defensivas, dizendo algo na linha de gol a gente sabe fazer. Mas... Ele fala, a gente precisa ter mais a bola. Ele fala, que aliás foi algo que o próprio Paulo Souza falou depois do último jogo, que quer que o time tenha mais a bola. Aliás, essa é uma discussão, porque para mim é claro que na hora que ele escolhe o Andrés e não o Thiago Maia para entrar no momento que o Pablo se machuca, ele está de novo apostando nisso, em ter mais a bola com a entrada do Andrés, porque é um cara de mais capacidade de retenção, de mais capacidade de passe, e na verdade não deu certo. A verdade é essa. O Thiago Maia é um cara que tem uma intensidade de marcação, que rouba mais bola, que é melhor no desarme, e que talvez seja uma pena não ter entrado. Aí eu digo porque, para mim, existe uma evolução do Thiago Maia. Claramente passou a haver uma evolução no momento que ele começou a jogar mais. Então, tanto que tinha muito rubro-negro que queria até, mas isso não ia acontecer, porque o Arão é o cara que mais minutos jogou, se a gente considerar apenas Brasileiro e Libertadores. Sim. Mas tinha muita gente que queria que, com a nova zaga, o Arão fosse para o banco e não fosse ocupar o lugar do João Gomes. Mas acho que ocupar o lugar do João Gomes, o Arão ali era normal. Para mim, o mais discutível é, na hora que ele tem que fazer a mudança, não colocar o Thiago e colocar o Andrés. Cara, é isso que a torcida cobra bastante Paulo Souza, né? Ele insiste com o Andrés Pereira ainda, né, cara? Com o Arão ainda, né? Meu Deus do céu, por que não colocou o Thiago Maia, cara, que vem jogando melhor que o Arão, que vem jogando melhor que o Andrés Pereira? Por quê, né? Então, o Paulo Souza tem esse defeito, ele é muito teimoso, cara. Ele tem um negócio fixo na cabeça dele, que só ele enxerga, e ele fica insistindo. Ele vê que não dá certo e continua insistindo. Agora faz muita falta, cara, esses caras que estão lesionados, Mateuzinho lesionado, Fabrício Bruno, agora o Pablo, meu Deus do céu, Rodrigo Caio, quem mais? O Gustavo Henrique, Léo Pereira. Léo Pereira nem precisa, né, falar mais. Cara, faz muita falta os caras que estão lesionados. E eles não voltam. O nosso problema é crônico. A nossa defesa tem um problema sério. Eles não conseguem jogar, eles não encaixam. Eles batem muito cabeça na defesa. O que acontece, cara? Eu fico impressionado. Eu não vejo outro time jogar tão mal na defesa igual o Flamengo. Eu não vejo, cara. Os times menores, os times que estão brigando lá embaixo, que não tem pretensão de título. Eu não vejo os caras batendo cabeça. É tudo bem encaixadinho. Eles tomam gol. Mas, cara, é gol assim... Golaços, tipo um chute de fora, um pênalti e tal. Mas o Flamengo faz muito gol contra. Agora virou mania fazer gol contra, né? Pelo amor de Deus. 3 gols nos últimos 2 jogos da Libertadores foram contra. Cara, isso é um absurdo. É uma coisa que não tem explicação. Como que pode, cara? Coitado do goleiro Santos, hein? É gol atrás de gol. E o cara não tá tendo culpa. Ele fez até uma defesaça hoje nesse jogo do Talleres. Impressionante, cara. Paulo Souza
precisa rever muitas coisas. O Flamengo no primeiro tempo foi um vexame total, né? Não jogou nada, não deu um chute no gol. Cara, como que o time mais caro da América do Sul não dá um chute no gol contra o último colocado do campeonato argentino? Como que pode, cara? A gente tá errado de ficar falando isso aqui? A gente tá errado de cobrar? A gente tá errado de querer um futebol mais vistoso, um futebol mais trabalhado? A gente cobrar que o time do Flamengo finalize em gol? Cara, passar 45 minutos mais acréscimo e não chutar em gol é um vexame, cara. O time mais caro da América do Sul não pode fazer isso. A folha mais alta é a do Flamengo. Então a gente tem que cobrar o time que fatura mais de 1 bilhão, cara, por ano. Não dá um chute no gol no primeiro tempo. Parece que daí acende uma luzinha e os caras voltam bem melhor no segundo tempo, né? E o jogo terminou 2-2. Poderia ter sido pior, hein? Terminou 2-2. Mas é isso. O Flamengo não, sei lá, de repente entrega o jogo. É gol, é uns gols bobos, cara. O Flamengo, quando toma gol, todos os gols são bobos. É um gol ridículo, um atrás do outro. Contra o Altos do Piauí, contra o time lá do Chile, né? Como que é o nome lá do time do Chile? Esqueci. Contra o Universidade Católica do Chile, né? Mais um gol bobo. Contra o Fluminense e Atlético Paranaense, eu nem falo mais nada, né? Porque é jogar contra esses caras aí. O Atlético Paranaense tomou de 5 do The Strongest ontem e o Flamengo perdeu pros caras. Tá certo, foi lá na Bolívia, foi fora de casa e tal. Mas é Bolívia, né? Eu acho que é Bolívia. Mas, cara, não justifica. O Flamengo não consegue jogar bem, cara. O Flamengo joga um jogo mais ou menos, o outro jogo mal. Valeu, galera. É isso aí, cara. Trouxe aqui pra vocês o Linha de Passe. Tomara que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Tamo junto. Saudações. Fui.